E aí, meus anjos, tudo bem? E aí, galera? Ultimamente eu tenho deixado a desejar com minha beleza, né? Mas tudo bem. Vim falar pra vocês sobre como eu perdi 6 quilos em 15 dias. Bizarro, né? Pois é, isso aconteceu. E aí, antes de mais nada, antes de eu matar a sua curiosidade, não esquece de se inscrever, dar like, comentar, compartilha, ativa o sininho, essas coisas todas, entendeu? E marca a amiga aqui. Como foi que isso aconteceu? Eu fiz uma cirurgia. Qual foi a cirurgia? Tirei as amígdalas, isso mesmo, meu anjo. Tinha, como todo ser humano, nasci com 2 amígdalas. Também fez cirurgia de adenoide. Adenoide é pra... Eu tenho sinusite, queimou uns vasinhos pra eu poder respirar melhor. A de adenoide eu quase não senti, mas eu vou falar isso pra vocês. Por que eu tirei as amígdalas? Eu não tinha dor de garganta, como normalmente as pessoas têm, que fica infeccionando, tal. Tinha uma coisa chamada cásio. É uma massinha que cria na amígdala. São resíduos que vão juntando na amígdala. Resíduo de alimento, saliva, pele da boca. Nossa, Bárbara, que nojo, você não escovava os dentes, você não fazia higiene bucal? Fazia e faço. Eu sou bem noiada com isso, eu sou bem cuidadosa com a minha boca, enfim, eu sou bem cuidadosa com minha saúde. Mas não é algo que você tem como evitar através de higienização. Não tem como você ir lá e ficar limpando a amígdala, né? É inevitável, infelizmente. E aí é como se a minha amígdala tivesse umas fissuras e aí acumulando. Só que essa fissura não era superficial, vai tipo dentro da amígdala. Eu tô explicando assim de forma ignorante, né? Porque eu não sou médica e nada, mas eu tô falando minha experiência. Ficava juntando resíduo, aí tem como formar umas massinhas assim, tem como tirar, empurrando com cotonete ou colocando o dedo, mas assim, não é agradável. Me incomodava, porque era como se sempre tivesse algo incomodando ali na minha amígdala. Era mais incômodo mesmo do que qualquer outra coisa. A minha tinha épocas que dava, tinha épocas que não dava. Ultimamente tava dando e não tava passando, e estava me incomodando. Eu comia qualquer coisa, já tinha que ficar limpando, botando o dedo na amígdala, era muito ruim. Eu tava incomodada com isso e fui ao médico para saber o que eu poderia fazer, se tinha algum tipo de higiene específica para isso. Ele disse: olha, não tem o que fazer, o que você tem que fazer é tirar as amígdalas se isso te incomoda. E eu disse: certo, então vamos lá. Na mesma semana eu já fiz a cirurgia, foi bem tranquilo a cirurgia, o pré-operatório foi tranquilo, o negócio pegou no pós-operatório. Eu fiz uns exames e tal, seios da face, alguns exames que o médico pede, e aí chegou o dia da cirurgia. Minha cirurgia tava pro final da manhã, eu tinha que ficar 8 horas em jejum, então eu acordei bem cedo, isso foi a orientação do meu médico. Ele disse: olha, você come uma coisinha mais leve pra dar as 8 horas em jejum. Aí eu fiz o que ele mandou, acordei mais cedo, me alimentei com coisa leve e fui para o hospital. Na chegada do hospital você faz o cadastro, né, enfim, toda essa parte burocrática. E aí eu fui pro quarto. Eu cheguei no quarto, andando mesmo, enfim. Troquei a vestimenta, né? Cirurgia, você tem que tirar toda a roupa, você bota só aquela camisolinha. Você não pode ir com brincos, anel, piercing, eu tive que tirar tudo. Eu só não consegui tirar esse. Mas assim, você tem que tirar tudo. Então já vá preparado e tire tudo antes. Me levaram pra sala de anestesia, que é mais ou menos uma sala de espera. Eu cheguei lá, eu me deitei, fizeram, eu acho que é abscesso, né, que chama, pela mão, que dói pra caramba, mas suportável. E aí eles deram um remedinho sublingual. E aí eu já comecei, você fica meio lesada. Depois veio a anestesia, apaguei, não sei como foi a cirurgia. Não sei de nada, isso aí não posso contar. Aí eu acordei, eu já estava no quarto. Você fica meio lesado, com muito sono, você quer dormir toda hora, o que é muito bom. A minha refeição de jejum, né, após a cirurgia, foi um suco de caju, que eu não consegui tomar nem a pau. Não consegui, tomei só um golinho, ardi assim, eu disse: não quero. Meu noivo, que na época era namorado ainda, me levou um milkshake, consegui tomar um milkshake. E aí dormi, você dorme muito no pós-cirúrgico por causa da anestesia. Você precisava ter ficado internada? Não precisava. Normalmente você não fica. Eu pedi para o meu médico deixar eu internada de um dia pro outro. Para mim foi muito bom,
Porque eu fiquei muito tonta depois do pós-cirúrgico, acho que por causa da anestesia. Então eu me levantava, ficava muito tonta, não conseguia levantar. E eu sou muito forte. Mas no dia seguinte eu acordei um pouco melhor e fui pra casa normal. Primeiro dia do pós-cirúrgico, até o 7º dia, uma semana mais ou menos, eu fiquei com muita dificuldade pra deglutir qualquer coisa, saliva, eu ficava cuspindo no potinho o tempo todo, evitava total engolir saliva porque doía muito. Pouquíssimas coisas eu conseguia comer, inclusive geladas, foi muito difícil, água foi muito difícil tomar, muito remédio, antibiótico. E uma dica que eu dou pra você perguntar para o seu médico: pergunte se ele pode substituir remédios em cápsulas, remédios comprimidos por líquido, remédio que seja aqueles que dissolve na água, porque você vai ter muita dificuldade em deglutir. Então, isso também acaba chegando nos remédios também, que você fica com bastante dificuldade. Eu fiquei com muita dificuldade em me alimentar, então perdi bastante peso. Não podia malhar, então perdi mais ainda um pouco de massa magra que eu devo ter. Você tem que ficar se alimentando de alimentos líquidos ou pastosos gelados, mas eu não conseguia, foi bem complicado. Eu não imaginava que ia ser desse jeito, então eu chorava de dor. E assim, pra eu chorar de dor é porque o negócio tá pesado, eu não tenho frescura. Mais ou menos no 3º dia eu consegui comer bem devagar aquela bisnaguinha, aquele pãozinho pequeno. Agora sim, foi uma alegria, eu tenho até foto até hoje. Eu sou uma pessoa assim, que eu como bastante, eu gosto de comer. Então, eu ficar sem comer, não foi só dor física, foi psicológica também. Então, vocês devem me entender. E como eu tinha dor, uma das coisas que eu fiz, que eu quis fazer, meu médico não falou nada, foi compressa. Eu colocava uma bolsinha gelada aqui, sabe? Me dava um alívio. Eu não sei se isso realmente funciona, mas pra mim me dava um alívio muito bom. Não fica inchado nada, tranquilo. A gente tem uma coisinha chamada campainha, sininho, sei lá como é isso. Essa bicha pendurada aqui na goela. Os primeiros dias, meu amor, fica do tamanho de sei lá o que. Fica gigantesco, fica gigante, muito inchado. Pra fazer higiene nos primeiros dias eu tinha ânsia de vômito, porque ele batia na língua e eu fazia assim, pra gargarejar água. Aí eu ia voltar pra cuspir, o negócio batia lá na frente. Os primeiros dias pra fazer higiene bucal foi muito ruim. Mas assim, sobrevivi, foi... Agora que passou tá ótimo. Aí do 7º dia ao 15º dia, porque os primeiros 15 dias são os piores, tá bom? Não querendo te assustar, mas são os piores. Mas assim, você sobrevive, juro. Começou a me dar uma dor aguda que vinha daqui assim, ó, do lado direito. Era só do lado direito. E irradiava até o ouvido, assim, era absurdo. Mas não era o tempo todo, era quando eu ia me alimentar, quando eu ia deglutir. Eu via estrela, assim, podia ser comida gelada. E começou a me dar dificuldade com comida gelada, porque começava a me dar dor quando eu ingeria comida gelada. Eu ficava mais de boa quando eu comia comida em temperatura ambiente. Das táticas que eu descobri que funcionou pra mim foi chupar gelo. Então assim, como eu não conseguia ficar deglutindo água, eu colocava o gelo na boca e ele ia derretendo aos pouquinhos, aí eu ia engolindo e também trazia um pouquinho de alívio. Uma loucura, né? Não conseguia tomar gelado, mas o gelo me trazia alívio, vai entender, né? Meu corpo reage tão loucamente quanto eu. Nessa época você já começa a parar os remédios e tal, antibiótico, e eu fiquei tomando só o remédio pra dor realmente porque eu ainda estava sentindo dor. Minha barriga ficou super estufada por causa da quantidade de remédios e pela má alimentação, que infelizmente tinha que acontecer por causa do tipo da cirurgia do pós-operatório, então era inevitável. Não conseguia fazer cocô, não conseguia, a merdinha ficou aqui, ó. A merdinha ficou presa aqui, sei lá quantos 30 dias. Fazia o cocô que eu conseguia fazer era de bode, umas bolinhas assim. Frutilis, você foi assim, ó, parceirão nesse pós-cirúrgico comigo. Comi vários frutilis. Eu ficava feliz quando eu conseguia comer frutilis. E aí conseguia comer algumas comidinhas batidas, assim. Teve uma que ficou horrível, a aparência não ficou legal, mas assim, quando você tá com fome tem que ser isso, né? E aí como é que fica a questão da cicatrização?
forma uma camada, assim, uma placa branca com os pontos pretos, chamado fibrina. É nojento pra caramba. Tem fotos, mas eu vou colocar lá no final, porque assim, ninguém é obrigado a ficar vendo isso. Aí você pode acompanhar meu relato e aí você vê as fotos no final, quem quiser. Fica feio pra caraca e fica assim... Mano, e eu ficava inventando de olhar todos os dias pra ver quando aquele troço ia sair. Aí tinha dia que eu ficava assim... Tira esse negócio de mim porque não dá, que nojo. Só que isso não é infecção, nada. É uma camada de cicatrização. Isso é bom no pós-cirúrgico. É bom que você tenha isso, porque isso é proteção. Cicatrização tá indo, ó, supimpa quando tem isso. E pra fazer a higiene bucal, né? Porque você tem que higienizar, querendo ou não, né, amiga? Os primeiros dias é bem ruim de escovar os dentes, mas você tem que fazer a higiene. Eu passava Flogoral, que ele dá uma anestesiadazinha. Flogoral foi top. Nessa época eu misturava com um pouquinho de água. Aí quando tava muito pau, eu metia ali puro, fazia gargarejo e cuspia. E usei Malvana também por conta própria. Eu misturava com um pouquinho de água, fazia o gargarejo e cuspia. Depois de 15 dias, que foi bem na época do carnaval, que eu ainda fui pro acampamento da igreja, eu disse, pronto, não vou conseguir comer lá. Eu desesperada, né, porque passava os dias e aquela placa de fibrina não saía, eu não conseguia engolir. Eu fiquei com tipo uma partezinha inchada do lado direito, que o médico disse que parecia uma afta. Não é normal, as pessoas não sentem mais dor no 15º dia. Depois do 10º dia as coisas melhoram e comigo não. Eu disse, meu Deus, deu errado. Mas aí ele me passou um remédio maravilhoso, Albocresio. E ele assim, foi show de bola. O gosto dele é horroroso. Foi o que me ajudou a aliviar a dor de quando eu engolia depois já do 10º dia, que você já tem que estar um pouco melhor. Cada corpo é um corpo, né? Cada um reage do jeito que o corpo quiser. No 15º dia de noite, eu consegui inserir alguns alimentos sólidos. Consegui arroz e consegui purê de mandioca. E aí pra mim foi uma alegria, né? Porque eu consegui... Foi aí que eu comecei a voltar a comer um pouquinho, comecei a tomar água. E aí nessa época eu já recuperei 2 quilos. Não porque eu comecei, meu Deus, ela comeu demais. Não, é porque eu comecei a viver de novo, né? Basicamente. Porque aí eu consegui tomar água, consegui comer uma fruta, consegui me alimentar com arroz, um purê, um feijão, uma carne. E aí eu voltei pro meu peso normal, porque quem me acompanha no Instagram viu que quando eu viajei pra São Paulo, acho que faz um ano não ainda, mas há uns meses atrás, eu tinha engordado 4 quilos e não saía disso, assim, né? Aí na cirurgia eu perdi 6 quilos, mas aí quando eu voltei a viver de novo, a me alimentar, eu ganhei 2 e aí voltei pro meu peso normal. Bárbara, valeu a pena você passar por todo esse sofrimento? Eu digo assim, foi muito puxado o pós-operatório pra mim. Eu não imaginava e tem gente que reage de outra forma, que reage melhor. Eu reagi de uma forma um pouco pior do que o comum. Mas valeu a pena, porque hoje eu não tenho mais incômodo nenhum. Eu como assim... frango, que era horrível comer frango, porque acumulava na garganta automaticamente. Hoje eu como tranquilão, então sim, eu faria. Uma coisa que eu achei muito curiosa, ele tira as amígdalas e coloca num potinho. Peraí que eu vou pegar. Você tem que levar pra análise. Eu levei, não levei. Esqueci pra sempre. E aí a amígdala fica no formol, eu não sei nem o que de acho eu vou fazer com isso. Porque tipo aqui, ó. É minha amígdala que tá aqui dentro. Eu tenho foto delas, porque eu não tô com muita coragem de abrir hoje, não. Mas você tem que levar pra análise. Não faça como eu, que ficou com a amígdala pra sempre. Isso foi em janeiro, a gente já tá em junho, basicamente, né? Então assim, meu anjo, se tiver que fazer, analise bem e faça, porque o pós-operatório é ruim. No meu caso foi. Tem casos que as pessoas são bem sucedidas, tem um pós-operatório tranquilo. Agora eu vou deixar a foto pra quem quiser ver. As imagens são um pouquinho nojentas, mas assim, você supera. Teve dias que eu esqueci de tirar foto, eu fui tirando todos os dias, mas alguns eu esqueci mais no final, quando eu já tava mais tranquila. Mas tem a foto da maioria dos dias que eu tive muita dificuldade de achar na internet. Então eu espero que ajude você. E não fique com medo, isso é um relato pessoal. Cada corpo é um corpo, cada corpo reage de uma forma, entendeu? O meu reagiu dessa forma, mas assim, a recuperação foi ótima. Foi só a dor, mas assim, passou. Depois vale a pena, tá bom? Um beijo e até a próxima!